Amados, mais uma vez queremos dar bom dia a todos os amados que nos acompanham, aos amigos e especialmente aos nossos irmãos em Cristo, espalhados até no mundo inteiro. Eu digo assim porque hoje pela manhã nós tivemos um contato com os amados irmãos lá na Irlanda do Norte. Pastor Victor Maxwell, a sua esposa, a irmã Audrey, conversamos e ele disse que ia assistir o trabalho. Nós mandamos um abraço, as lembranças da igreja, as nossas orações, e ele também pede para eu transmitir para vocês, os hebronitas. Também falei com o irmão Roberto, eles estão bem de saúde, graças a Deus, tanto ele como a sua esposa, a dona Thelma, são amados, queridos nossos aqui da igreja. Ele também ficou de estar acompanhando. Queremos lembrar também do nosso amado irmão, pastor Heraldo, que está em São Paulo com a sua família. Ele com certeza está também nos assistindo. E também pastor Elias, lá em Portugal, a sua família. Nós temos conversado esses dias. Que Deus abençoe também os irmãos lá, nós temos orado assim como igreja. Amados, são dias realmente até especiais, porque normalmente temos a comunhão com os irmãos no dia do Senhor, mas devido às circunstâncias, nós estamos fazendo um esforço de poder continuar fazendo o trabalho do Senhor, servindo ao Senhor, e também a oportunidade de os irmãos continuarem sendo alimentados pela sua palavra. Nós estamos, nesses domingos pela manhã, no estudo da palavra do Senhor, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Então, por questão de nós novamente acompanharmos a leitura e meditar nesse trecho que nós estamos já há algum tempo, eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 13, e eu vou fazer a leitura, nós vamos ler juntos, a partir do versículo 11 até o final do versículo 14. Então, Romanos, capítulo 13, 11 até o final do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 13, verso 11 em diante. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação ela está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que Deus abençoe a sua palavra e possa aplicar realmente em nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai celestial, é sempre um privilégio para todos nós podermos abrir a Tua palavra, podermos ler a Tua palavra e meditar também na Tua palavra. Vivemos dias difíceis, dias perigosos, mas temos a Tua palavra, Pai, para nos confortar, nos consolar, nos confrontar, nos edificar, Senhor.
estamos diante dela. Mas precisamos daquele que é o autor dessa palavra, aquele mesmo que é o intérprete verdadeiro da tua palavra, que é o Espírito Santo da verdade. Que ele realmente seja o nosso professor nessa hora, nesse momento. Reconhecemos a nossa incapacidade, até a nossa pequenez, a nossa insignificância. E queremos entregar essa palavra, que o Senhor venha mesmo usar para a edificação da tua igreja, para a salvação de almas também. Sabemos que é o Senhor que ilumina, que revela aos corações. Então, Senhor, importa que o homem diminua e o teu nome seja engrandecido, exaltado. Então, nos ajuda sinceramente, Pai. Fica conosco nessa hora. E cada ouvinte da tua palavra possa mesmo entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que é obra do Espírito Santo. Então, fica conosco, Pai, aceita desde já a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, os que têm acompanhado os estudos, nós fazemos sequenciados os estudos aqui na igreja e já estamos nessa carta aos Romanos já há algum tempo. Chegamos aqui nessa passagem, no capítulo 13, temos aprendido que nos 11 primeiros capítulos dessa carta que Paulo escreveu à igreja ali em Roma, ele trata mesmo da doutrina, do ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a partir do capítulo 12, ele nos exorta a colocarmos essa doutrina como dever, como a prática realmente da igreja. E somos exortados através da carta não só a colocar em prática, mas a viver realmente a doutrina. Então, chegamos nessa parte aqui, no capítulo 13, e o apóstolo Paulo está trazendo realmente um alerta à igreja. A igreja ali em Roma, essa carta, sabemos, foi escrita há pelo menos 2000 anos. Então, já Paulo ali estava trazendo um alerta a essa igreja. E nós vemos aqui que ele fala no verso 11, e digo a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. É um alerta para um acordar espiritual da igreja. A igreja estava dormindo, não estava percebendo. E aqui ele fala, vós que já conheceis o tempo, vós que sabeis do tempo, mas não estavam percebendo. Então estavam realmente dormindo espiritualmente. Então Paulo traz esse alerta para um acordar realmente espiritual. E que ele está tratando, qual é o assunto aqui? Ele diz aqui, olha, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Paulo está falando da nossa salvação, que está mais perto, mais próxima do que quando no princípio nós cremos. E aqui nós temos aprendido, amados irmãos e ouvintes da palavra, que a salvação de Deus, a Bíblia mesmo fala que ela é uma tão grande salvação. Essa salvação que Paulo está tratando aqui é a nossa glorificação. É algo que ainda vai acontecer, é promessa de Deus para os seus filhos. A nossa salvação, ela vai ser, podemos dizer assim didaticamente, concluída com a nossa glorificação. Ela inicia esse processo da tão grande salvação
com a nossa regeneração, com a nossa justificação, com o novo nascimento. Ele nos salva da penalidade do pecado. Ele nos salva mesmo da condenação do pecado. Então a salvação começa com a nossa regeneração, o novo nascimento. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ela vai ser concluída com a nossa glorificação, o que nós estamos aguardando. E Paulo faz lembrar essa igreja que está próxima a nossa glorificação. E nós que conhecemos os tempos e as épocas é para acordar, espiritualmente falando, que esse dia se chega, está bem próximo. E é o que nós estamos até observando, vendo nesses dias os acontecimentos, amados irmãos. Os sinais da volta de Cristo se tornam cada vez mais evidentes. O Senhor Jesus prometeu que Ele voltaria para buscar a sua igreja, os seus, e traria com Ele, essa bênção da nossa glorificação. Mas entre a nossa regeneração, a nossa justificação e a glorificação, nós estamos presentes, nós estamos vivendo. Então, a nossa salvação, agora a prática, a vida prática, nós chamamos a santificação, a separação. Então, Paulo está chamando a atenção em vista da nossa glorificação, vós que conheceis os tempos e as épocas. Então, diz aqui no verso 12, olha, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, amados, o alerta espiritual que o Paulo está mostrando, para nós acordarmos a igreja, porque nós conhecemos os tempos e as épocas, a nossa salvação agora está mais próximo do que quando no princípio nós cremos, e nós devemos agora andar realmente como filhos da luz. E nós fizemos assim um pequeno esboçozinho o andar do filho da luz, o andar do crente nesse tempo, nessa época realmente em que nós assim estamos vivendo. E falamos de 3 coisas: como nós devemos andar como filhos de Deus, como filhos da luz. Interessante, amigo, que você possa estar assistindo, essa exortação é somente para os filhos da luz. E a palavra de Deus ela é bem clara. Só há nesse mundo os filhos da luz, que são os filhos de Deus, e os filhos das trevas, que a Bíblia fala que são filhos do diabo, sim. Parece até um atentado, alguém está sendo, podendo dizer, assim, ofendido. Não, meu amado. A palavra de Deus ela é bem clara. Não nasce filho de Deus nesse mundo. Só nasce criaturas de Deus. E a Bíblia descreve cada homem que nasce nesse mundo como filhos da desobediência, filhos da ira, separados da glória de Deus. Então, não nasce nesse mundo nenhum filho de Deus. Nós nascemos, sim, criaturas de Deus. Mas Deus, como nós estávamos agora há pouco recordando, agradecendo
a grandiosa obra da salvação realizada por Cristo, ali na cruz do Calvário, ele veio para isso, para trazer realmente a salvação para esse perdido, esse homem pecador. Então a palavra de Deus diz que nós, aqueles que creem, que acreditam, que confiam realmente na obra de Cristo, ele ganha o presente da salvação. A Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de homem, não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus. Então Deus nos dá de presente o seu Filho como a salvação para as nossas vidas. E naquele momento em que você mesmo confia a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo a sua condição, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida, ele garante a sua salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz claramente: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, a partir daí, você se torna filho de Deus, com a presença do Espírito Santo da verdade em ti, passa a ser mesmo um filho da luz. E aí começa uma nova vida. E como nós devemos andar como filhos de Deus, como filhos da luz. Então, Paulo aqui exorta a igreja 3 coisas. Aqui no versículo 12, na parte B, ele fala: primeiro, deixemos, pois, as obras infrutíferas das trevas. Então, o filho da luz, como nós devemos andar nesse mundo, primeiramente devemos abandonar as obras infrutíferas das trevas. Outrora andávamos nela, diz a palavra de Deus, mas agora, como uma nova criatura, como uma nova criação, nós devemos, sim, abandonar. Mas como nós podemos abandonar? Nós estávamos vendo, né? Com a minha própria capacidade, com a minha própria força, com o meu próprio poder? De forma nenhuma. Nem eu, nem você, sozinhos, podemos vencer os inimigos. Sozinhos não podemos abandonar essas obras. Mas aqui, amados, o Paulo diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, nós temos que nos armar com toda a armadura de Deus para poder, assim, sermos vencedores, vitoriosos nessa caminhada. E nós aprendemos, como Paulo diz aqui, para abandonar, nós devemos nos armar com toda a armadura de Deus. E lá ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, de 10 em diante, se você puder abrir a sua Bíblia, nessa passagem, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, aqui mostra claramente como nós podemos vencer, sermos vitoriosos nessa guerra, nessa batalha, em realmente andar como filhos da luz. Porque nós temos aprendido, amados irmãos, que você está num campo de batalha, está enfrentando, sim, uma guerra espiritual contra poderes, contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É uma guerra nas regiões celestes. Inimigos poderosos nós temos. Então, Paulo, até nessa carta, ele fala do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é ativo, ele realmente é atuante. Então, inimigos que nós temos, eu friso que, primeiramente, são inimigos de Deus.
o diabo, os seus principados, as suas potestades, os poderes, os dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia fala também de um segundo inimigo, que é esse mundo tenebroso, um mundo que realmente é inimigo de Deus, é contra Deus, é contra a palavra de Deus e é atuante também, né? O curso desse mundo, a influência, as coisas, nós vemos bem notório no nosso dia a dia. Então, inimigos poderosos, o diabo, Satanás, esse mundo tenebroso e a nossa própria carne, o inimigo íntimo, que eu gosto de dizer, né? Teu, é pessoal, a sua carne é inimigo de Deus e também os nossos inimigos. Então, como nós podemos vencer? Com a sua força, com o seu poder? Não, nós não vamos conseguir. Então, Paulo aqui descreve, né, que possamos ser vitoriosos, vencedores, já estamos, né? Vamos ser vencedores nessa batalha. Então, capítulo 6 de Efésios, de 10 em diante, nós aprendemos assim 4 vezes, né, para sermos vitoriosos nessa batalha. E o primeiro está aqui no versículo 10. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, crentes vigorosos, a força e o poder para vencermos esses inimigos vem do Senhor. E o poder do Senhor. Então, amados, nós devemos o quê? Sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O segundo V está aqui no versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, que ele cita lá em Romanos, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós colocamos assim: sermos crentes vestidos. Vestir realmente, interessante que Paulo coloca toda a armadura de Deus. É necessário todo o equipamento que Deus coloca à nossa disposição para vestirmos essa armadura, para resistirmos às ciladas do diabo. E no versículo 13 até o versículo 16, ele descreve cada equipamento necessário da armadura. Diz aqui, olha, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Os dias são maus, meus amados irmãos, meus amigos, para que você possa resistir, não só resistir, mas vencer, ficar inabalável. Paulo diz aqui, né? Tem que tomar mesmo toda essa armadura, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Aí ele descreve: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós descrevemos toda essa armadura em estudos anteriores, mas é Jesus Cristo essa armadura. Revestivo de Jesus Cristo, Ele é a nossa armadura. É um estudo interessante que você pode depois ver em estudos passados. Mas para vencermos essa batalha, essa guerra, amados, temos que ser crentes vigorosos, fortalecidos com o Senhor e na força do seu poder, vestidos de toda a armadura de Deus. E aí no verso 12 tem o terceiro V,
nós aprendemos? Porque a nossa luta, a sua luta, a minha luta, não é contra o sangue e carne, não é contra uma pessoa, mas sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então devemos ser vigilantes. Vigia. E você vai vencer esses inimigos. A palavra de Deus, Senhor Jesus, Ele diz, vigiai. Vigiai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, inimigos poderosos, sede vigilante, conheçam quem são. Porque, infelizmente, os crentes, os filhos de Deus, às vezes parece que não conhecem os inimigos. Estão alheios. Por isso que Paulo diz, olha, acorda, vê as coisas, sejam vigilantes. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí Jesus diz, vigiai e orai, que é o último V aqui dessa passagem, para nos tornarmos vitoriosos, que está no verso 18 e 19. Paulo diz assim, olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, está vendo? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Então veja, para vencermos essa batalha espiritual, nós precisamos, irmãos, estar vigorosos com a força e a eficácia do poder de Deus. Devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus. Devemos estar vigilantes, sabendo quem são os nossos inimigos e sermos valorosos na oração, orando em todo o tempo. E eu digo, o tempo todo. A igreja ela é exortada a orar em todo o tempo, em toda e qualquer situação. E são momentos difíceis como esse, amados, que nós estamos passando, que nós devemos nos apropriar dessas verdades da palavra de Deus. Então, como nós não devemos andar mais, não mais como filhos das trevas, volte lá, abandonando as obras infrutíferas das trevas, nos revestindo realmente da armadura de Deus, nos armando de toda a armadura de Deus. E aí volte lá para Romanos, no capítulo 13, e no verso 13 vem o próximo passo. Paulo diz assim agora, andemos dignamente como em pleno dia. E aí, amados irmãos, essa passagem, esse último ponto, nós começamos a trabalhar realmente na semana passada. Então, andemos dignamente como em pleno dia. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele dá uma ordem, um comando aos seus filhos, o de andar realmente como filhos de Deus. E no último estudo, eu levei os irmãos para o Evangelho de Lucas, no capítulo Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e versículo 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e no versículo 48. Olha que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele dá esse comando. Aqui realmente é uma ordem, é um imperativo. Olha como diz o verbo aqui.
Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, como nós devemos andar, amados irmãos, os filhos de Deus, os filhos da luz, andar mesmo buscando a perfeição. E esse deve ser realmente o alvo para cada um dos filhos de Deus, individualmente falando, o alvo para a sua vida, o alvo para a minha vida, o alvo realmente para as nossas vidas. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então, andar, esse viver, esse praticar, é nesse mundo mesmo. Tem aqui, não é, uma ordem, é um comando de como nós devemos andar. E aí, amados irmãos, na semana passada, eu estava mostrando, né, esse comando, essa ordem, vinda mesmo direto do Senhor. E eu dei alguns versículos, e eu lembro que nós ficamos em Levítico, capítulo 20, no Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Levítico. Nós terminamos semana passada com essa passagem. Levítico, capítulo 20, e no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É o comando, é a ordem. Sede perfeitos, porque eu, o Senhor, sou santo, sou perfeito. E separai-vos dos povos para serdes meus. Então, meu amado, o alvo para a sua vida, o alvo para a minha vida, de cada filho de Deus nesse mundo, a sua igreja, é realmente buscar a perfeição. Esses dias, eu estava até conversando com um homem, com uma pessoa, não era crente não, e até pregando o evangelho, falando das coisas de Deus, e eu dizendo, né, que os filhos de Deus, até eles têm que buscar realmente a perfeição. Ele disse: não, esse tipo de coisa aí não me interessa não. Eu disse: desculpa te falar, mas realmente não te interessa, né? Você não entende. Mas cada filho de Deus, ele tem por obrigação buscar realmente a perfeição. O maior exemplo disso, o nosso apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, muita gente tem medo da palavra perfeição, né? Mas seja realmente o alvo para a sua vida. Esse homem, Paulo, em Filipenses capítulo 3, olha o que ele diz. Você sabe ou você lembra quem era realmente Paulo? Esse homem, ele mesmo declara, ele era o principal dos pecadores. Ele perseguia a igreja de Cristo. Ele chegou mesmo a ser participante de assassinatos. Mas esse homem que hoje aqui em Filipenses, ele diz: olha, outrora, né? Outrora, deixando o seu passado de imperfeição, o seu passado de iniquidade, a transformação que houve na vida dele, o novo alvo passou a ser na vida dele. Aqui ele declara realmente. Aliás, como é pertinho, veja, né? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
E ele diz porque circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, ele era um fariseu, um homem de posição, um homem de recursos, um homem que tinha acesso às autoridades, de posição mesmo, de poder. E o que ele fazia? Ele era um perseguidor, mesmo diz aqui, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então esse era o Paulo do passado, né? Mas ele diz assim, mas o que para mim era lucro, ou seja, a sua posição, o seu poder, né? Tudo isso, ele diz, isso eu considerei como perda, por causa de Cristo. E ele vem dando esse testemunho maravilhoso, e chega no versículo 12, ele diz assim, não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Meu amado irmão, crente em Jesus Cristo, você foi conquistado pelo Senhor para uma conquista maior. E nesse exato momento da vida cristã, o seu alvo, aquilo que você coloque como a prioridade da sua vida, seja realmente a perfeição. E esse homem nos incentiva mesmo, né? Veja o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Né? Mas ele toma uma resolução na sua vida. Uma coisa faço. Isso é muito importante, amigo e meu irmão em Cristo Jesus. Nós somos exortados pela palavra de Deus, o próprio Senhor, Deus, o seu Filho Jesus, ele dá um comando para cada um de nós, não é? Sede o quê? Perfeitos. Então, alcançar a perfeição é o alvo, é o meu plano, é o meu projeto de vida, não é? Mas isso aqui, como Paulo diz, requer uma resolução pessoal, individual. Ele diz, uma coisa faço, devo fazer, tenho que fazer. Primeiramente porque é uma ordem, um comando, e nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Então, faço, diz Paulo, né? E olha como ele procede. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o mesmo sentido, né? Devemos o quê? Deixar, abandonar, desprezar as obras outrora que nós praticávamos como filhos da desobediência. As obras infrutíferas das trevas. Então, guarde um pouquinho aqui, e nós descrevemos, é descrita, mesmo lá em Romanos, como ele diz, olha, volte aqui Romanos capítulo 13, no versículo 13, ele diz, andemos dignamente como em pleno dia, não mais, uma resolução que esse homem tomou na sua vida, não mais praticando as obras infrutíferas das trevas. E ele coloca 3 pares de coisas que nós tratamos também nos estudos passados, né? Ele diz aqui, olha, não mais em orgias e bebedices, bacanais, bebedices, as coisas realmente que não agradam a Deus nesse sentido aqui, né? As coisas mesmo que são a soberba, a prosperidade pessoal, essas coisas que Paulo fala, prazeres transitórios, enfim, né?
A segunda dupla de coisas, ele diz, não mais em impudicícias, e dissoluções relacionadas realmente à imoralidade, a relações sexuais ilícitas, toda essa área. E a terceira dupla de coisas, ele fala, não mais em contendas e ciúme, discórdias, desarmonias e etc. Né? Mas, amados, isso nós devemos esquecer. Esquecendo, como Paulo diz, das coisas que para trás ficam. E nós aprendemos como nós podemos, né, vencer essas coisas, se revestindo de toda a armadura de Deus. Filipenses 3,13 diz aqui, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, o alvo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio, amados irmãos, que cada um dos filhos de Deus vai receber, é a nossa glorificação. Está próximo, bem pertinho, a vinda de Cristo. Então, vamos prosseguir, vamos realmente caminhar, vamos perseverar. E o comando está dado, né? Sede perfeitos, porque perfeito também é o seu Pai celestial. Então, nós vimos isso na semana passada. Então, é o comando, buscar realmente a perfeição. E como, né, eu posso realmente alcançar a perfeição? Aí Paulo, volte lá em Romanos, no capítulo 13, quando nós estamos aqui no verso 13, ele diz, andemos, né, é o comando, andemos com esse alvo de buscar a perfeição. E como nós podemos atingir esse alvo? Aqui diz, dignamente, como em pleno dia. Amados irmãos, essa deve ser a prática realmente do crente, do Filho de Deus, andar dignamente. Essa palavra aqui, amados, ela é honestamente, decentemente, veneravelmente, irrepreensivelmente, justamente, corretamente. Diz aqui, andar como em pleno dia, à luz, andar digno do Evangelho de Cristo. E nós, assim, nas Escrituras Sagradas, amados irmãos, encontramos testemunhos de homens de Deus, exemplos de homens de Deus, assim como nós, que andaram nesse mundo dignamente, como em pleno dia. Histórias maravilhosas, e eu separei aqui alguns, né, como exemplo para cada um de nós, porque o Novo Testamento é recorrente esse comando. Nós vamos ver em várias partes aqui em Romanos, né, andemos dignamente. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz, vivei, acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, né? Andai, pois, de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Então é recorrente esse andar, o alvo, buscar realmente a perfeição, a dignidade. E o tempo vai avançando, mas vamos ver aqui, homens como nós que andaram nesse mundo com esse procedimento, com essa prática. A Bíblia fala, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 9.
fala assim: eis a história de Noé. A Bíblia, a palavra de Deus, deixou registrado esse homem na história, Noé, e aqui fala, né, como Noé andou no meio da sua geração. Sabe, meus amados, a característica do mundo da época de Noé é a mesma do mundo em que hoje nós estamos vivendo. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque um dos sinais, uma das evidências da volta de Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele falando aos seus apóstolos, ele diz que, olha, verifica como foi nos dias de Noé, como estava o mundo naqueles dias. E ele diz: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, negociavam e não perceberam. Foi embora a luz? E não perceberam. Estavam mesmo preocupados com os seus afazeres, com as suas coisas pessoais, né? É uma característica até do mundo hoje em dia, uma preocupação acima do comum, acima do normal. Mas, amado, diz aqui: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. É a mesma palavra: íntegro, justo, perfeito, honesto, decente, verdadeiro, que andava corretamente. E veja aqui, olha, Noé andava com Deus. Amados, para você, para mim, para cada um de nós andarmos com Deus, é ter plena comunhão com Deus, é buscar realmente a perfeição. Então Noé aqui era um homem que, diz a palavra, andava com Deus. E se você vê aqui, né, o entorno, olha o que diz o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. No verso 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. É a condição dos contemporâneos de Noé. Mas aqui havia um homem diferente, um homem que buscava a perfeição. Noé, um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Sabe, meu amado, tem outro exemplo que nós temos no Velho Testamento. Olha o que diz aqui, Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, também é bem conhecido. O testemunho de Deus, até desse homem também. Diz aqui Jó 1:1. Existiu esse homem, assim como está na história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Eu não tenho nenhuma dúvida que era a mesma condição do tempo de Noé. Mas diz aqui, olha a descrição desse homem. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Característica, né? O alvo desse homem, amados, era a sinceridade, a honestidade, a dignidade. E esse homem era rico, tinha posses, bens, filhos, famílias e tudo mais. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tão bonito, né?
a ponto de ser provado pelo diabo na presença de Deus. Lógico que ele vai te temer. O Senhor colocou uma sebe, uma cerca, em volta, ninguém pode tocá-lo. O diabo desafiou a Deus, acusando mesmo o procedimento de Jó. E Deus provou o diabo, que Jó o adorava, não pelo que Deus tinha dado, mas porque ele amava o seu Deus, amava o Senhor, ou seja, o alvo, o projeto de vida de Jó era o Senhor, a perfeição, não importava, não era pelo que ele tinha, pelo que ele possuía, ou pelo que Deus dava, Então, que maravilha! E tem outro, vou pegar só 3 que hoje, Daniel, capítulo 6, Daniel, um jovem, as mesmas condições de Noé, de Jó, ele estava lá na Babilônia, um forasteiro, no mundo, e nós sabemos a história de Daniel, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que buscava o Senhor. Ele tomou uma resolução, não se contaminar com as finas iguarias do rei, com as coisas do mundo, E foi provado também. Se você ver aqui no capítulo 6, diz assim, olha, pareceu bem Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para o rei, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, foi mais evidente destes presidentes e sátrapas, porque nele, amados, aqui está a diferença, havia um espírito de excelência, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que maravilha! No mundo, era um homem lá no poder. Será que o crente lá do lado do poder agiria como Daniel, com tudo à sua disposição? Porque Daniel, irmão, tinha um propósito primeiramente com Deus. Ele queria ser perfeito na presença de Deus. As outras coisas eram consequência. Então, Deus honrou cada um, Noé, honrou a Jó e a Daniel também. Mas veja aqui, olha, então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa, homem puro, perfeito, à vista até dos seus invejosos, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Aí armaram uma arapuca, vocês sabem da história, o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões, mas ele saiu-se vitorioso. Com a força, com o poder dele? Não, mas com a força e o poder do Senhor. 3 homens, amados, no Velho Testamento. E olha o que diz aqui Ezequiel capítulo 14, como um testemunho até. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14 diz assim a palavra do Senhor: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, pelo seu procedimento, pela sua maneira de viver, pela sua dignidade, pela sua integridade, amados, apenas salvariam a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então veja esse alvo,
esse propósito, esse relacionamento é pessoal, é seu com Deus, é individual. E, amados irmãos, homens do Velho Testamento, e hoje nós aqui, nessa manhã, você que é ouvinte da palavra de Deus, é o comando de Deus, é uma ordem de Deus. Como nós devemos andar, amados? De um modo digno do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com dignidade, com sinceridade, decentemente, etc, etc, né? Então, a Bíblia relata homens maravilhosos que serviram de testemunhas para todos nós, até no presente. O tempo está findando, mas Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33, fala de homens que andaram com Deus, com esse princípio também, e diz assim, aqui no versículo 33 em diante, olha, os quais, todos eles, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam bocas de leões, Daniel, o jovem lá, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, o mundo não, mas diante de Deus, amados, eles andaram com dignidade, né? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes homens obtiveram um bom testemunho por sua fé. Veja, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que maravilha de promessa aqui! Eles estão aguardando, né, essa completa perfeição que é a nossa glorificação. Mas eles andaram, como diz aqui, né, pela promessa de Deus, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, aguardando a igreja quando for completa. Todos nós aí sim seremos todos juntos aperfeiçoados, perfeitos realmente para sempre. Amados, aqui está o desafio, o alvo para cada um de nós, os filhos da luz. Andar dignamente, como em pleno dia. Que Deus nos ajude, até nesses dias difíceis, perigosos, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Jó, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Daniel. Não mudou esse mundo, não. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Olhe, meu amado, os sinais da volta de Cristo se mostram cada vez. Vivemos hoje, né, um tempo difícil, sim,
mas nós devemos andar como devemos andar os filhos da luz. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a nos aperfeiçoar, buscar a perfeição. E você, amado ouvinte da palavra de Deus nessa manhã, se você ainda não tem a perfeição em ti, que é a presença de Jesus Cristo, você precisa reconhecer a sua condição. Você precisa mesmo reconhecer que há um Deus que nos amou, que te amou, que enviou o seu Filho como o Salvador, o teu Salvador. Já fez tudo, preparou maravilhosamente essa obra da salvação, a perfeição para aqueles que o amam. Mas você precisa confiar no Senhor, entregar a sua vida a esse Salvador pessoalmente. Nós vamos orar, agradecer esse momento e vamos depois, o pastor vai encerrar o trabalho com louvor. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra nos corações. Sabemos que ela não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz. Senhor, o teu povo espalhado no mundo inteiro, nesses dias, que possamos sim, Pai, andar dignamente como em pleno dia, à vista das testemunhas de amados irmãos nossos, em seu tempo, que honraram, glorificaram o teu nome, através mesmo da sua vida. Nos ajuda também a sermos testemunhas do Senhor, a proclamar essa palavra que transforma, que muda vidas para sempre. Se há entre nós, amigo ouvinte, até mesmo aflito, temeroso nesses dias, que possa mesmo confiar sua vida a Jesus e receber o presente da salvação. E logo, logo estaremos juntos, Pai, para receber a perfeição, a glorificação. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos terminar o trabalho nessa manhã, lembrando que logo mais às 16 horas estará sendo feita uma nova transmissão, Escola Bíblica Dominical, com o pastor Nivan, porque nós temos a congregação lá que é às 16 horas, mas está aberta a todos ouvintes da Palavra de Deus. E logo mais à noite também, às 19h30, às 19h30, nós estaremos aqui com a proclamação do Evangelho. O pastor Nivan vai estar trazendo a palavra e vamos louvar o nosso Deus, vamos orar. Então vamos... me lembraram, né? Depois do louvor, logo estará disponibilizado no nosso canal a lição bíblica para as nossas crianças, tá bom? Você pode colocar agora, ou enfim, mas estará disponibilizado para as nossas crianças. Que Deus possa abençoá-los ricamente nesse dia. Vamos cantar, confiar no Senhor, aquele louvor, Maranata. Se ao teu
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com o povo de Deus nesse momento. Agora, Pai, e para todo sempre. Amém. Amados, tenham um bom domingo, um bom almoço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Bem, agora você, pai ou mãe, continue transmitindo a Maria Isabel, a Maria Clara e todos os outros. Continue para ouvir a palavra de Deus.